Olá, eu sou o Guilherme, especialista em desenvolvimento pessoal. E antes de mergulhar nessa história que eu trouxe hoje para você, eu quero que você imagine que a sua mente é um território imenso, mas por algum motivo você tem passado os últimos 10 anos sentado em uma única cadeira, num canto escuro, acreditando que o mundo se resume ao que você consegue alcançar com seus próprios braços. Hoje eu vou te contar como nós mesmos construímos as grades que nos prendem e como a mesma biologia que nos limita pode ser a chave que também pode nos libertar. Então, seja muito bem-vindo ao Mente de Sucesso Academy. Todos os dias trago então uma nova história, uma nova mensagem, um novo ensinamento para a sua vida. Espero que você goste e continue ouvindo. Vamos começar então com uma história de um homem chamado Julian. Havia um homem chamado Julian. Julian era um mestre em construir mapas. Ele passava os dias desenhando rotas perfeitas para outras pessoas, mas curiosamente, ele nunca saía da sua própria vila onde ele morava. A vila de Julian era cercada por uma névoa espessa que todos chamavam de a Grande Talvez. Sempre que Júlio chegavam à borda dessa neve, algo estranho acontecia. Seu coração disparava, as mãos suavam e a voz interna, profunda e ancestral, sussurrava: Volte, o desconhecido é a morte. O que Júlio não sabia é que essa voz não era sua alma, mas sim era sua amígdala. Um pequeno pedaço do seu tecido no centro do seu cérebro que ainda agia como se ele estivesse sendo caçado por predadores na savana. Para o cérebro de Julian, a névoa não era uma oportunidade de crescimento, mas sim era uma ameaça biológica. Julia vivia o que a neurociência chama de loop do feedback. Ele pensava nos seus medos, o que gerava então um cortisol. Cortisol o deixava mais ansioso e a ansiedade confirmava que o medo era real. Ele estava viciado na própria química do estresse. E o pior, ele achava que isso era realmente ser cauteloso. Um dia, Júlio encontrou um viajante que vinha de além daquela névoa. Ele não tinha mapas, mas tinha os olhos que pareciam enxergar através das pessoas. Júlia perguntou como que ele atravessou sem se perder. Então veio a resposta. Eu não atravessei a névoa, ele disse. Eu mudei a luz com a qual estava enxergando esta névoa. Ela explicou a Julian que o cérebro dele era como um jardim de plástico. Se ele ficasse parado no sol, do medo, ele derreteria e endureceria naquela forma para sempre. Mas se ele começasse a se mover, o calor da ação criaria então uma névoa forte, forma na sua maneira de pensar. Ele estava então falando da neuroplasticidade, mas Julian, aquilo soava como então uma feitiçaria. Naquela noite, Julian tomou uma decisão. Ele não esperaria o medo passar, porque o medo, biologicamente, nunca passa totalmente. Ele decidiu então usar o medo como combustível para ele conseguir e continuar progredindo. Nos primeiros metros dentro da névoa, o corpo de Júlio gritou. O cérebro dele tentou desligar e a sua força de vontade, enviando então assim sinais de cansaço, de dúvida. E é o que chamamos então de conflito cognitivo. É o momento em que seus velhos caminhos neurais lutam contra os seus novos caminhos que estão sendo criados. É a dor de uma sinapse sendo forçada a se conectar com o que ela nunca conversou antes dentro da sua mente. Mas Júlio continuou mesmo assim. E cada passo, o cérebro ele fazia algo incrível. Ele começava a liberar dopamina, não pela chegada, mas pelo progresso que eles estavam fazendo. Julian estava ensinando ao seu sistema nervoso que ele era o mestre daquele corpo, não o escravo das suas reações químicas. Depois de horas caminhando, a névoa não sumiu, mas Júlio não parou de para se importar com esta névoa. Ele percebeu que a segurança é uma ilusão que o cérebro cria para nos manter pequenos. A verdadeira vida acontece no espaço entre quem você é e quem você pode se tornar ao longo desse caminho. Júlio voltou para a vila, mas não para o seu mapa antigo, mas ele começou a ensinar às pessoas que a maior prisão do mundo não tem grades de ferro, mas sim de pensamentos repetidos. Ele mostrou que o sucesso não é o destino onde você chega, mas o estado mental que você cultiva até que ele se torne a sua natureza biológica. Você que está ouvindo ou lendo isso nesse exato momento,
Talvez esteja na borda da sua própria névoa. Talvez o seu coração esteja disparado porque você sabe que o caminho de Júlio é o seu caminho. O desenvolvimento pessoal não é sobre frases motivacionais, é sobre a reengenharia da sua própria existência. É sobre entender que cada escolha sua hoje está moldando fisicamente o cérebro que você terá amanhã. Se você quer sair da cadeira do canto escuro e explorar o seu território, você precisa assumir o comando da sua vida. Você precisa governar a química em vez de ser governado por ela. Porque no final do dia, uma única lei que impera na Mente de Sucesso Academy é: onde a mente domina, o sucesso vira rotina. Espero que você tenha gostado dessa reflexão e fique com essa frase dentro da sua mente: onde a mente domina, o sucesso vira rotina.